Objetos que tínhamos em casa nos anos 70, alguns sobreviveram ao tempo, outros simplesmente sumiram do mapa ou foram substituídos por similares atualizados. Quem viveu essa época, divirta-se com as lembranças. Para os que nunca viram nada disso, acredite, eles existiram mesmo e faziam muito sucesso. 1. Porta-discos. Era um álbum, como se fosse um álbum de fotos, mas que servia para guardar nossa coleção de discos e mantê-los organizados. Item obrigatório para quem queria cuidar bem do seu acervo musical, tinha em 2 tamanhos, LP e compacto. 2. Rádio-relógio. Uma novidade incrível, acordar com música foi uma revolução nos costumes da época. O rádio-relógio da Philco Ford tinha mostrador analógico digital, mostrava os números como se fosse um relógio digital, mas o princípio de funcionamento era totalmente mecânico. O botão soneca no topo do aparelho era pressionado para deixar a gente dormir mais 9 minutos depois que o alarme tocasse a primeira vez, e era frequentemente usado. 3. Escovão. Enceradeira manual. As ceras ainda não existiam na forma líquida, somente em pasta. A gente espalhava a cera por todo o chão depois de secar, lustrava-se com esse moderno aparelho movido a músculos, só quem lustrou o chão da sala num desses vai lembrar, era feito de ferro maciço muito pesado, tinha enceradeira elétrica, mas muitos preferiam o escovão porque dava mais brilho. 4. Porta-leite de saquinho plástico. Nos anos 70, a garrafa de vidro de leite foi gradativamente substituída pelo leite em saquinhos plásticos. Foi uma modernidade bem-vinda, mas gerou um problema. Como manter o leite na geladeira depois de aberto? Foi aí que surgiram esses porta-leites, que venderam que nem leite. Hoje em dia eles ainda podem ser encontrados, porque ainda existem alguns produtos derivados de leite que vêm em saquinhos, como creme de leite chantilly. Mas nada comparado aos anos 70, quando toda casa tinha pelo menos um deles. 5. Magiclick. Essa ideia foi tão bem-vinda que criaram até uma gíria que foi muito usada, tudo Magiclick, que queria dizer tá tudo bem. O acendedor mágico de fogões também sobreviveu ao tempo, mas naquela época não existia nenhum fogão com acendimento automático, e ninguém mais queria acender o fogão com fósforo. 6. Capa de botijão de gás. Ainda existe por aí hoje em dia, mas naquela época foi que a moda começou. As capas eram feitas de plástico, como uma cortina, e serviam para disfarçar aquele horrendo botijão de gás que invariavelmente ficava na cozinha. 7. Máquina de escrever. Era nosso computador e impressora naqueles tempos. Qualquer carta ou trabalho escolar ficava muito mais apresentável, se escrito na máquina. Indispensável em qualquer casa, essa pequena maravilha. O modelo que mais se destacava era a Letera 32 da Olivetti, entre muitas que haviam à venda naquela época. 8. Aparelho de som 3 em 1. A popularização dos equipamentos de som começou com esse aparelho, que reunia num só gabinete um rádio em FM, um toca-discos automático e um gravador de fitas cassete, numa configuração horizontal. Tudo muito simplificado para que pudéssemos, sem esforço, gravar músicas do rádio ou dos discos. Os primeiros modelos eram totalmente analógicos, mas quando deixaram de ser fabricados, o rádio já era digital e o gravador era bem mais cheio de recursos. 9. Goma arábica. Para colar figurinha e fazer pipa, não tinha nada melhor. Era tão forte que os adultos precisavam ajudar as crianças durante o manuseio. 10. Enciclopédia Barça. Este sim é o Google dos anos 70. A enciclopédia Barça era vendida de porta em porta e trazia tudo o que um estudante, da pré-escola ao 2º grau, poderia precisar em suas pesquisas. Elaborada especialmente para o mercado brasileiro, ela sempre foi um sucesso enorme de vendas, e existe até hoje, mas agora em forma de site. Você lembrou de algum desses itens? Ou ficou conhecendo agora? Se gostou desse momento nostalgia, compartilhe com os amigos, dê o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a fazer mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.